Então, capítulo 140, parte 2, começa versículo 11. Nisso o Evangelho de Marcos leva a palma aos outros três, em verdade histórica sobre Jesus. Vejam que, apesar de ter sido escrito uns 12, 14 anos depois da morte crucificada de Jesus, deixa bem claro que Jesus, o carpinteiro, o filho de Maria, é o único que nos dá este testemunho sobre Jesus, até sair de casa para se fazer discípulo de João Batista no Jordão, era um ilustre desconhecido, cuja vida só mudou radicalmente já depois de ele ter sido batizado por João e logo a seguir ter feito ruptura com ele para iniciar a sua própria missão política na Galileia, a qual veio a culminar na sua morte crucificada em Jerusalém, uma missão política ainda hoje escandalosa e não aceita pelo Ocidente, toda na linha do servo de Yahvé, cantada pelo segundo Isaías, e na linha do Filho do Homem, anunciada pelo profeta Daniel, por isso, nos antípodas da linha dos grandes interesses da Casa Real de David e Salomão, e toda edificada com as inúmeras vítimas da lei de Moisés, dos sucessivos reis da casa de David, do templo de Jerusalém, dos sumos sacerdotes, dos fariseus e dos doutores da lei, numa palavra, das castas dirigentes que mantinham o povo judeu tolhido e oprimido, cego, paralítico, excluído, do nascer ao morrer, e tudo em nome de Deus, o do templo e o da lei, o qual, por isso, aos olhos de Jesus, só podia ser um ídolo, e a sua casa, o templo, só podia ser um covil de ladrões, já que até às viúvas pobres ele era capaz de as levar a entregarem o último cêntimo que tivessem, para desse modo fazerem engordar o tesouro, do qual viviam pelo menos 18.000 sacerdotes e respectivas famílias, para não falar já de todos os outros comerciantes da cidade, que em cada Páscoa judaica viam entrar milhares e milhares e milhares de judeus da diáspora, que vinham celebrar a Páscoa ao templo, pagar o imposto anual e imolar animais. 12. Toda a cidade, no ano 30 desta nossa era comum, o ano da morte crucificada de Jesus, vivia desta idolatria que ele, na sua missão política, desmascarou e tirou-lhe o manto e o tapete ideológicos que a faziam funcionar. E é este Jesus que a Trindade dos poderes constituídos tiveram que matar antes que ele matasse a idolatria que fazia funcionar toda a cidade. Para o seu lugar, o Império inventou outro, um ídolo mais, sobre o qual o nosso Ocidente foi e está demencialmente edificado. E este é que nos tem sido sucessivamente apresentado como um milagreiro, um beato, um religioso, uma espécie de marionete nas mãos de Deus, de curandeiro, de mágico, de exorcista, de benfeitor. Só que se Jesus fosse historicamente assim, não se perceberia porque tiveram de o matar. Por contrário, deveriam aclamá-lo como super-herói nacional e mundial. Por isso, é que as igrejas inventaram uma teologia e uma cristologia que dizem que Jesus, apesar de ser bom, teve de ser morto, porque já estava destinado por Deus que assim deveria acontecer. Foi morto pelos nossos pecados, para desse modo aplacar a ira de Deus contra nós, os pecadores. Só que semelhantes teologia e cristologia são míticas, sacrificialistas, idolátricas, um vómito, contudo, de paganismo. 13. A verdade é que Jesus, o da história, esse mesmo que crucificaram, nunca faz milagre algum, nunca ressuscitou Lázaro. O relato de João é exclusivamente teológico, não é um facto histórico. Nem ressuscitou o filho da viúva de Naim, nem a filha de Jairo, nem multiplicou os pães e os peixes, nem mudou a água em vinho, nem fez ver um homem que já havia nascido cego, nem pôs paralíticos a carregar com a sua maca e a irem para casa, nem curou leprosos, nem expulsou diabos dos corpos de possessos deles. Todas essas e outras ações são práticas políticas e económicas maiêuticas que têm de ser corretamente interpretadas, o que até hoje nunca se fez. Aliás, é preciso que se saiba, no que respeita a supostos milagres, que o Novo Testamento nunca coloca como sujeito de uma ação espetacular, prodigiosa, manifestativa de poder e que deixa as pessoas assustadas e mais diminuídas, nem Jesus, nem Deus, o de Jesus. Sempre as atribui ao poder político, opressor e assassino, e a que miticamente chama demónio, ou diabo, ou besta. 14. A palavra que o Novo Testamento frequentemente utiliza para referir as ações políticas maiêuticas de Jesus é semeia, que em grego quer dizer sinais. Realidades que arrancam de dentro das próprias pessoas, onde estavam escondidas, adormecidas, acorrentadas pelos medos,
e que as faz ser, finalmente, elas próprias, sujeitos, protagonistas dos próprios destinos e dos destinos da história. Por isso, são ações ou práticas, contudo, de política e política maiútica, de resto as únicas ações ou práticas que dão glória a Deus e que dignificam os seres humanos. Tudo o que não for assim só diz mal de Deus, porque redunda em mais humilhação dos seres humanos, e isso fazem os ídolos, nomeadamente os ídolos do poder religioso, do poder político e do poder económico financeiro. Jesus, o da história, a quem crucificaram, é assim que atua em missão, sempre em sintonia com o Espírito Criador, Libertador de Deus, o Abba, seu e nosso. Por isso o crucificaram. 15. Vejam como ele começa a sua missão política desarmada e sem qualquer poder na Galileia, sempre longe de Jerusalém. O seu slogan não pode ser mais subversivo. Diz assim, em tradução atualizada: o tempo está maduro. Acabou-se o tempo dos intermediários entre Deus e os povos. Nada de pastores nem de sacerdotes, nada de gurus, de ritos, nada de sacrifícios de animais, nada de ofertas de dinheiro a Deus, nada de negócios com Deus. Mudem de mentalidade, mudem de Deus. Deixem o Deus ídolo da casa de David, de Salomão e do templo de Jerusalém e dos sumos sacerdotes. Numa palavra, deixem que Deus, que é mais íntimo a vós do que vós próprios, seja plenamente Deus em vós e convosco. E vejam, depois como tudo acaba, naquela que foi a última semana de missão de Jesus em Jerusalém. Foi uma semana de sucessivos e mortais duelos teológicos, nos quais Jesus entra sempre desarmado e sozinho, até os discípulos se demarcam dele e alguns passaram-se mesmo para o bando dos seus inimigos, que culminaram na cruz, daquele seu grito derradeiro: meu Deus, por que me abandonaste? Um grito que dramaticamente ficou sem resposta. 16. Devo, contudo, dizer-vos que nunca como nesse momento o ser humano foi tão ao limite do humano e tão até para lá do limite do humano. E nunca Deus foi tão Deus, não ídolo, como nesse momento. O ser humano, porque em Jesus soube manter-se humano como se Deus não existisse. E não caiu na tentação de recorrer a estratagemas de nenhuma espécie, muito menos aos religiosos. E Deus, porque com o seu silêncio e a sua ausência mostrou não ser necessário na história, está nela e em cada um de nós, ateus incluídos, apenas como graça, como dom, como dádiva, como gratuidade. Como tal, é totalmente imanipulável pelos seres humanos, papas, bispos, sacerdotes, pastores, reis, imperadores, chefes de Estado, grandes ricos que sejam. 17. É este Jesus da história que, em plena missão política desarmada e maiútica, toda ela na linha do servo de Yahvé, do Filho do Homem e das vítimas da história, nunca por nunca na linha do poder político da casa real de David e Salomão, como pretendiam inclusive os discípulos do grupo dos 12, escolhidos por ele, olha o seu pequeno país e toda a história do seu povo, a partir de Abraão até ele próprio, e vê que nunca ninguém antes vira, e vê o que nunca ninguém antes vira, nem nunca depois dele viu. Viu que tudo isso, embora tivesse a marca de um Deus, nem por isso deixou de fazer vítimas humanas. E a conclusão a que chega é teologicamente terrível, mas ele não deixa de atirar e de anunciar, e é esta: todos os que vieram antes de mim são ladrões e salteadores, todos vieram só para roubar, matar e destruir. Conferir João 10. Por outras palavras, todo o sistema de poder político, económico e religioso, por mais que se cubra com o nome de Deus e nele se fundamente, se produz vítimas humanas, é pura idolatria, e o Deus com que se cobre ou sobre o qual se fundamenta é um ídolo. A casa real de David e Salomão era idolatria, o templo era idolatria, a religião era idolatria, os sacrifícios de animais eram idolatria, os santuários são idolatria, as ideologias nacionalistas são idolatria. A concepção de um povo eleito entre os demais povos e sobre os demais povos é idolatria. Quem podia perdoar semelhante anúncio de Jesus, o de Nazaré?
18. Curiosamente, foi aos samaritanos, na pessoa da samaritana, conferir João 4, que Jesus revelou esta revolução teológica que ainda não foi aceita pelo Ocidente nem por ninguém. Deus, só o que é mais íntimo a nós do que nós próprios, é que não é ídolo, porque é a fonte que misteriosamente nos pensa e nos faz ser. Porque todo o Deus que nós pensamos e dizemos é invenção nossa, é um ídolo. Somos nós que os fazemos. E esse Deus, mais íntimo a nós do que nós próprios, que nos pensa e nos faz ser, não tem templos nem santuários, nem gosta deles, não tem sacerdotes nem pastores, nem gosta deles, não tem religião, nem gosta dela, só nos tem a nós, pessoas e povos, tais quais somos, para poder ser Deus em nós e conosco, como foi plenamente Deus em Jesus, o de Nazaré, e com ele, aquele que crucificaram como o maldito dos malditos, e mataram-no desse modo, porque todos os dirigentes perceberam que ia ser assim como Jesus via e dizia, e quem de nós se atreve a dizer que não é? A casa de David de Salomão e o Messias de David, o vingador dos inimigos, eram um mito, pior era uma idolatria. O Deus que exigia o sacrifício do próprio filho era um mito, pior era um ídolo. O templo não era, nunca fora a casa de Deus, era sempre fora covil de ladrões. E por aí adiante. Por isso o mataram, e na cruz, para que até o nome dele fosse banido da memória da humanidade. Outra coisa não tem feito o nosso Ocidente, edificado sobre o mítico Cristo, que é um ídolo, e com o Ocidente o resto do mundo. 19. Precisamos urgentemente de regressar a Jesus, o da história, a esse mesmo que a trindade dos poderes instituídos, o ídolo dos ídolos, matou e colocou fora da história. Só ele é a pedra angular de uma humanidade outra, sororal, fraterna, em redor de uma mesa comum. Precisamos urgentemente de regressar à mesma fé de Jesus e às mesmas práticas políticas e económicas maiúticas de Jesus. E também aos seus duelos teológicos contra a idolatria institucionalizada, hoje mais cruel do que nunca. Igrejas só para prosseguirem na história esta mesma fé de Jesus, estas mesmas práticas políticas e económicas maiúticas e estes mesmos duelos teológicos desarmados, nos quais elas podem perder a vida, o bom nome, como Jesus perdeu, até se tornar no maldito dos malditos. Em verdade vos digo, o que não for assim é idolatria. 2009, março 2, é o fim do capítulo 140, que também é o último capítulo deste livro. O meu abraço e o meu beijo de presbítero da Igreja do Porto.